Sejam todos muito bem-vindos à 17ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente. Daremos início agora à sessão de apresentação de trabalhos orais desta edição. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Para todos aqueles que estão aqui conosco, já sabem as regras, né? Nós temos aí, em média, 10 minutos de apresentação. Vamos trabalhar com 8 minutos em média, de modo que vocês façam uma breve apresentação de vocês, da área de atuação, e já iniciem através do título. Nosso primeiro apresentador será a Beatriz da Silva de Souza Francisco. Então, Beatriz, fique à vontade, seja bem-vinda, e assim que estiver preparada, já pode dar início à apresentação do seu trabalho. Boa tarde. Bom, é um prazer participar da 17ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente. Meu nome é Beatriz, eu sou mestranda do Programa de Políticas Públicas da Universidade de Mogi das Cruzes, desenvolvo minha pesquisa no Laboratório de Mapeamento e Análise da Paisagem. O título do trabalho que eu vou apresentar é Uma Análise Regional da Comunicação Ambiental. E tem entre os autores Beatriz, eu, Fabiana Lux, Mônica Andrade, Cristina Schmidt e Ricardo Sartorello. Bom, na introdução nós destacamos que a capacidade das mídias de massa de promover a disseminação e a informação de diversas pautas justificam também a utilização dessas mídias para a divulgação também da pauta ambiental, né, que são diversas pautas que estão em voga no momento, né, então, como, por exemplo, a divulgação de ações de educação ambiental, a divulgação de medidas de proteção do meio ambiente, conservação da biodiversidade, temas também como denúncias de crimes ambientais. Então, são temas muito importantes que podem contar com esse poder da mídia de massa, né, para a divulgação dessa pauta. E também vale destacar que a mídia de massa ela tem o poder, né, por meio da comunicação ambiental, de promover a conscientização e a sensibilização da população acerca da temática ambiental. Então, são temas muito importantes, né, que a comunicação ambiental trata, mas são escassos os estudos referentes à disseminação dessas informações. Então, tendo em vista essa escassez de estudos sobre isso, o nosso objetivo foi analisar e categorizar os dados de diferentes fontes midiáticas sobre a comunicação ambiental no município de Mogi das Cruzes, analisando 7 diferentes categorias de abordagem ambiental do jornalismo, né? Aqui na nossa metodologia, nós temos aqui a figura 1, onde estão destacadas as etapas para a realização do nosso estudo, né, para a obtenção dos nossos resultados. No primeiro momento, nós fizemos a busca, né, dessas matérias em fontes, tanto fontes digitais como também impressas. Nós utilizamos como base de dados a Globo, né, então, foi a Globo, numa afiliada, a TV Diário, que noticia todas as pautas ali de todo o Alto Tietê, Notícias de Mogi, Tudo em Mogi e o Diário em sua versão impressa. E todas essas matérias, elas foram buscadas entre a data do dia 13 de fevereiro de 2019 até o dia 30 de janeiro de 2020. Pois bem, depois dessa busca, foram analisadas, né, todas essas matérias seguindo o Bardim, 1977, que traz alguns conceitos sobre análise de conteúdo. Esse conteúdo, então, foi analisado e categorizado, né? Depois dessa categorização, nós temos aqui, nesse outro quadro, na tabela 1, as classes que foram criadas, né? 7 categorias temáticas. Entre elas estão arborização urbana, crime ambiental, educação ambiental, política pública ambiental, preservação da biodiversidade, problemas urbanos e recursos naturais. Eu queria que subisse um pouco, só para eu destacar mais as etapas do método, né? Então, nós primeiro buscamos essas informações em fontes de mídia, criamos essas categorias com base na análise de conteúdo de Bardim, categorizamos, então, com base no seu conteúdo, fizemos também a classificação dessas matérias, seguindo Medina 2001, que vem com também conceitos de classificação jornalística, e então temos nosso resultado final, que é a identificação das pautas mais recorrentes no município. Pode seguir, por favor, para os resultados agora. Bom, foram analisados no total 74 matérias nesse período, né? A tabulação das matérias contou com informação como data, o tipo de veículo, né, se era digital ou impresso, e tivemos, então, o nosso primeiro resultado com base na análise
do tipo de matéria, né, seguindo a medida 2001, então nós temos aqui que o gênero mais apresentado foi o gênero opinativo, né? Perdão, o gênero informativo foi o gênero que mais foi observado, seguindo em 36% pelo gênero opinativo, seguindo a classificação de Medina. Então, foram os dois tipos de classificação utilizados nessas matérias. E aqui nós temos um gráfico, pode baixar só um pouquinho, por favor? O gráfico 1, nós temos aqui todos os temas, né? Arborização urbana, crise ambiental, educação ambiental, políticas públicas ambientais, todos os 7 temas, seguindo pelas suas porcentagens, né? A educação ambiental foi notoriamente a mais tratada, né, no município, com 38%, seguindo por política pública ambiental. Vale ressaltar também que política pública ambiental foi um tema muito em voga, porque o município passou pela elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica e também o plano diretor estava em revisão. Então, muitas das matérias tinham esses temas, né, temas voltados para a política pública ambiental. E também temos problemas urbanos devido a grandes chuvas que tiveram nesse período, que trouxe também esse tema com uma porcentagem também um pouco mais elevada. Então, aqui, como eu já disse, né, a educação ambiental foi destacadamente um dos temas mais noticiados pela mídia regional, seguido também pela segunda temática mais abordada, né, que foi aqui a política pública ambiental, e também problemas urbanos, como já justifiquei, devido às grandes chuvas e deslizamentos que ocorreram no município. Pode abaixar um pouquinho, por favor? Bom, dentro das considerações finais, né, nossas conclusões, esse trabalho permitiu destacar elementos que foram, né, elementos ambientais que estavam em pauta no município. Opa, obrigada. Esse trabalho permitiu destacar elementos ambientais representados pelos meios de comunicação do município de Mogi, e tais informações podem auxiliar no direcionamento, né, de criações de ações de educação ambiental. Isso mostra também que a pauta ambiental, especificamente a pauta da educação ambiental, está muito em voga. Então a população tende a ter uma maior aceitação, até mesmo ou criação de políticas públicas poderiam ter uma aceitação maior, já que a mídia, né, já está empregando esse tema com bastante recorrência na mídia, né? Então, essas foram as considerações finais. Esse foi o meu trabalho. Mais uma vez, foi um prazer participar do congresso. Olá, Beatriz, sem sombra de dúvidas que o trabalho ele muito colabora, né? Acredito que conhecimento de todos que estão aqui na sala, e não foi à toa que ele foi considerado de valia por aqueles que avaliaram o seu trabalho, né? Durante esse momento breve que eu tive com você, eu fiz algumas anotações e achei extremamente interessante a sua fala, e eu consegui, por incrível que pareça, ontem fizemos uma live, não sei se você estava presente, com o Tiago, jornalista, e o professor Afonso Peixe, que é do Instituto Agronômico de Campinas. Então, a gente discutiu muito sobre esses assuntos voltados para a questão da importância da comunicação ambiental. Então, sem sombra de dúvida, a gente vê que você fez aí um estudo de 2019 a 20, que apresenta algumas características, como você mesmo disse, características de ordem informativa, características de ordem opinativa, né? E com palavras específicas. Como você falou que o município passava por uma situação pontual, e a gente vê que ele apresenta características aí peculiares do município e também do momento. Eu acredito que se você fizer novamente esse trabalho no período de 2020 a 2021, nós teremos um volume muito maior de publicações nesse assunto, nesse tema, em virtude das problemáticas que nós estamos vivenciando a nível mundial, a nível de Brasil e também a nível local, né? Como aqui nós, a nossa região, passado por queimadas, situações de áreas de preservação, que não seja diferente da tua realidade. Então, uma sugestão que eu gostaria de te dar é que você tente fazer novamente esse trabalho na próxima edição, na 18ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente, que eu acredito que você vai ter um forte comparativo de demonstração de situações climáticas, que é o que a gente está vivendo, de questões de ordem ambiental, e que corroba muito com esse assunto tão importante, que é a comunicação ambiental.
porque nós estamos vivendo um momento, como a gente sempre fala, do negacionismo da ciência, da desvalorização, né, do papel do pesquisador, e você traz essa importância de se tratar temas voltados para a comunicação, porque a comunicação ela tem vários eixos. Sim. Como você mesmo mostrou aqui, o conectivo informativo, de causar perplexidade, de sensibilizar, de falar de política pública, de falar de recursos hídricos. Então, a gente tem uma infinidade de temas. E eu acredito que esse resultado poderá ser base de comparativo para esse que possivelmente você venha fazer, analisando esses mesmos dados, fazendo o mesmo método, porque você tem um rigor tecnológico, você tem um rigor metodológico, que você usa aí o autor que você repete várias vezes. Então, talvez, se você usasse essa escala, usasse essa descrição e avaliasse o período 2020 e 2021, você teria um resultado expressivo, principalmente por questões organizacionais, questões atuais e aquelas que envolvem os impactos ambientais na vida humana, na saúde da população, na questão da chuva negra, que é algo que a gente tem aí muito presente na nossa memória, a questão dos animais, se essa comunicação ela versou mais sobre os animais, sobre a saúde, sobre o homem, sobre o futuro. A gente tem muitas questões aí que podem ser organizadas para o próximo evento. No mais, desejo para você sucesso nas suas próximas publicações. Tá? Muito obrigada. Mais uma vez que na 18ª edição, que a gente tem a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Com certeza. É porque o fôlego de pesquisa mesmo foi bem fechado, né? Porque eu desenvolvo o mestrado com outra pesquisa, mas com certeza eu tenho muita vontade de ampliar essa pesquisa. Muito obrigada pelas considerações. Parabéns. Muito obrigada. Agora a gente vai seguir, né, na próxima avaliação com o Alexandre Huller, para que ele possa fazer aí a apresentação dos seus dados e do seu trabalho. Seja bem-vindo, Alexandre. Assim que você se sentir preparado, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos, boa noite. É um prazer, uma satisfação estar aqui apresentando o trabalho. Um congresso que eu esperava estar aí de forma presencial esse ano, mas desde já parabenizo a organização do evento de oportunizar, né, essa nova metodologia que, enfim, que veio para nos auxiliar nesse período tão difícil. E o nosso trabalho, então, ele tem como título, né, a proposta de metodologia para a valoração de riscos ambientais em área de vegetação nativa nos biomas Pampa e Mata Atlântica, tá? Eu me chamo Alexandre, né, Alexandre Hiller, como mencionado, sou biólogo, atuo na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, aqui eu fiz esse trabalho em conjunto com uma colega minha, Melissa Bergman, né? A gente atua numa regional aqui da Secretaria, localizada a 500 quilômetros, mais ou menos, da capital, Porto Alegre, né? Nossa cidade se chama Santa Rosa, região noroeste do estado. E essa proposta, então, ela, na verdade, seria para esses dois biomas, né? Porque a gente está numa região de transição entre o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa, né? E, de forma introdutória, então, falar um pouco, assim, dessas questões que envolvem os recursos naturais, né, que eles produzem diferentes bens e serviços que contribuem para o bem-estar dos indivíduos, da população, enfim, de todos que possam usufruir. E muitos desses serviços ecossistêmicos, eles podem ser mensurados e valorados, né, você tem muitas, ou algumas, metodologias já propostas e tal, né, mas a gente nota isso na prática, inclusive, que você tem muita dificuldade em agregar todos os serviços ecossistêmicos, ou a maioria deles, que você possa se valorar, inclusive, dentro de uma única fórmula, de uma única metodologia, né? Então, com base nisso, o nosso objetivo, então, do trabalho foi de propor uma metodologia simplificada, né, um custo direto das áreas de floresta do bioma Mata Atlântica e das formações campestres, né, nessa área de transição aqui do bioma Mata Atlântica, e nas formações campestres do bioma Pampa, né, que o bioma Pampa é um bioma que ocorre só aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, dentro do território brasileiro, e uma vegetação bem característica, campestre e tal, é um bioma ainda pouco explorado, né, em termos científicos, inclusive, né, ele era conhecido como bioma apenas em 2004 e tal, então tem toda uma necessidade de se trabalhar, de se avançar em termos de levantamento de dados, enfim, de situações que possam ajudar, inclusive na sua preservação, que também é um desafio, né, perante todas essas dificuldades que se tem.
Então, a metodologia, o objetivo foi criar essa metodologia um pouco mais simplificada, né? Com a perspectiva, então, de quantificar minimamente, assim, um valor monetário dessas áreas, né, com vegetação nativa, de forma até estimular o mercado de cotas de reserva ambiental, de servidão ambiental, enfim, que possa estar incentivando e valorizando essas áreas, né? Como metodologia, então, para essa fórmula que a gente propôs mais simplificada, a gente procurou usar um método hedônico, então, né, que trabalha com custos, na verdade é um método direto, né, considerado um método direto, né, onde você pode, então, valorar os bens ambientais com base no seu preço de mercado, né, naquilo que possa ser valorado dessa forma, tá? E daí, para isso, também a gente já usou uma fórmula que nós criamos, assim, eu, a outra colega, a Melissa, outra coautora aqui, a Melissa, e mais a outra autora, de Carli, a gente publicou em 2015, na revista Brasileira de Ciências Ambientais, uma metodologia para valoração de danos ambientais na Mata Atlântica, e ela, na verdade, ela tem sido bastante utilizada para valoração de danos aqui na nossa região, né? Se tinha uma demanda de perícias, de laudos de valoração dentro da própria secretaria, né, e não se tinha uma metodologia mais prática, simplificada, enfim, na época a gente trabalhou, conseguiu publicar, enfim, e tem usado bastante, só que ela era restrita a danos, áreas onde se tinha danos ambientais cometidos, né, nesses biomas. Então a gente pegou, usou ela como base e adequou para também valorar ativos ambientais, floresta em pé, como se diz, né? Tá? Então, dentro dessa fórmula que ela é expressa como VDA igual a VI, que é o VDA, né, valor de dano ambiental, valor ambiental, nessa nova fórmula agora, o VI um valor inicial, então, a unidade de referência, o estágio sucessional e uma cota de reposição. Tá? Um custo de reposição, perdão. No mapa, embaixo ali, vocês veem, então, a divisão aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, é o mapa do IBGE, agora tem uma publicação recente, 2019, que altera um pouco, aumenta o bioma pampa, mas, enfim, esse mapa é um mapa de aplicação também da Lei da Mata Atlântica, então a gente preferiu manter esse. Mas o estado fica dividido aí entre esses dois biomas, e a ideia é usar essa metodologia nos dois biomas em todo o território. Como resultados, então, a gente adaptou aquela fórmula apresentada na metodologia, né, e para a floresta da Mata Atlântica, que é uma floresta arbórea, se usou, então, o valor inicial da mesma fórmula que a gente fez anteriormente, né, levando em consideração o que o inventário florestal mostrou que se tinha de metro cúbico de madeira por hectare, se fez uma estimativa do valor comercial disso e se chegou a um valor inicial. Se usou, então, uma unidade de referência para as áreas da APP e para as áreas de reserva legal, se avaliou também o estágio sucessional para valorizar um pouco mais, né, aquelas formações mais avançadas de vegetação, tá? Então, nessas áreas aí você tem uma estimativa na faixa de R$31 mil, né, 31.500, tá? E para o bioma pampa, então, como não se tem nada, né, a gente está partindo do zero, né, adaptando essa metodologia, então, e tirando o estágio sucessional, né, que não teria nessa vegetação gramínea campestre, e colocando um custo de oportunidade, que está sendo avaliado ainda, né, uma melhor forma de adaptar isso. Nesse bioma, então, ficou na faixa de 25 mil, né, segundo a nossa análise, a gente levou em consideração também o preço imobiliário do hectare de área no bioma pampa também e tal, tá? E ainda como resultado, a gente coloca que a intenção aqui, nessa proposta, não é de valorar todos os ativos e todos os serviços ecossistêmicos, seria muita pretensão e, na verdade, utopia a gente está apresentando isso, né, ainda mais num resumo completo. Um resumo, né, e não num artigo, enfim. A ideia é evoluir para um artigo, a gente está agregando mais pesquisadores junto, então, para conseguir colocar dentro dessa forma, principalmente do bioma pampa, mais informações, né, para que ela possa ser qualificada e evoluir para isso. Como conclusões, então, a gente acredita que essa metodologia ela é aplicável, né, nessas áreas remanescentes arbóreas, né, do bioma Mata Atlântica, e também nessa vegetação campestre, então, dentro do bioma pampa ou nessas áreas de transição, como é a área que a gente
enfim, trabalha aqui na região e tal. Ainda a gente conclui que o método ele pode ser ajustado e aplicado em outras regiões do país, né? Nada impede isso. E ainda concluímos que outros atributos indiretos, intangíveis, não mensurados nessa metodologia simplificada, elas podem ser incluídas no futuro, né? E, enfim, a ideia é continuar evoluindo para que possa realmente oferecer esse produto, né? Para, de uma forma, assim, valorizar realmente as florestas em pé, a vegetação típica do bioma pampa aqui, sem conversão de uso do solo, de uso sustentável, né, na forma natural como se encontra. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso. A ideia, como falei, é continuar evoluindo para que possa aperfeiçoar, inclusive, mas com base na fórmula que a gente já tem apresentado para os danos, lá como eu falei, a gente acredita que ela é aplicável já da forma como se apresenta. Da minha parte seria isso. Agradeço pela oportunidade. Hein? E Alexandre, parabéns pela apresentação. E antes de mais nada, com certeza o seu trabalho tem potencial para se tornar o artigo que você deseja. Claro que você, né, tem aí a perspectiva de agregar mais conhecimentos, agregar mais profissionais para que te ajudem a fazer uma leitura, né, maior, mais metodológica, principalmente acerca dessa valoração, né, desse valor de mercado. Talvez para você seja o ponto-chave do seu trabalho, mas sem sombra de dúvida a gente vê que grande parte ou todos os temas que foram abordados nessa 17ª edição do Congresso Nacional do Meio Ambiente, mesmo que ele tenha sido planejado no ano anterior, a gente está vivenciando aí situações que vêm de encontro com as temáticas ambientais que estão sempre em ênfase, que estão sempre em evidência. Falar de situações de transição é algo muito importante, ainda mais que você faz a abordagem tanto do bioma Pampa quanto de Mata Atlântica. E talvez tudo isso que tenha acontecido na Mata Atlântica e o que tenha acontecido nas queimadas que envolvem o Pantanal, talvez seja a ausência da percepção real dos serviços ecossistêmicos. Então, as pessoas elas avaliam a questão ambiental como a árvore simplesmente como paisagem. Eles não avaliam a valoração sobre o ponto de vista dos serviços que esses recursos prestam, principalmente quando a gente observa na sua fala, quando você dá ênfase na questão do bem-estar. Né? O bem-estar, sem sombra de dúvida, está atrelado a todas essas questões que envolvem transição, que envolvem os biomas em geral que a gente encontra aí no Brasil, ao longo de todo o território brasileiro. E agregar esses sistemas, ele é primordial. Então, eu reconheço na sua pesquisa, no seu trabalho, e principalmente na forma como que você aborda cada um desses elementos, que você tem pressuposto de que você pretende ainda elaborar ainda mais os conteúdos para que ele se torne um artigo. Sem sombra de dúvida, caso a minha fala sirva de motivação e de estímulo, você tem todo o potencial para que esse trabalho faça parte de revistas, seja aprovado para participar de ranqueamento, inclusive de premiação, desde que você consiga fazer esse ajuste que você quer, porque você já está no caminho adequado, principalmente por conta da relevância do tema que você aborda. Além do que, eu acho muito interessante a sua fala, assim como eu falei para a Beatriz agora há pouco, que um desses temas que você aborda foi também um dos que foram mais falados maciçamente no dia de ontem pelo professor Peixe, que ele fala que através desse conhecimento, como você mesmo disse, a questão do bioma Pampa só foi reconhecido em 2004, se eu não estiver enganado na sua fala. É isso, né? Então, como ele foi reconhecido em 2004, eu tenho o entendimento que ele ainda é pouco conhecido. Como ele é pouco conhecido, é necessário que mais pesquisadores tenham esse mesmo interesse que você teve, no sentido de viabilizar que esse conhecimento chegue até outras pessoas. E dessa maneira, a gente vai conseguir essa sensibilização, essa preservação e um enfoque muito maior quando a gente for pensar nos serviços ecossistêmicos. Uma palavra que você usa, que eu também vou usar para conceituar essa situação que a gente está vivendo, é a questão do desafio, sem sombra de dúvida. Desafio esclarecer, demonstrar, estudar, valorar, demonstrar os serviços ambientais que todo esse bioma traz, no sentido do bem-estar, que você mesmo disse, e manter a floresta em pé.
Porque mostrando que a floresta está de pé, a gente consegue comprovar esse serviço. E depois de derrubada, a gente não consegue fazer isso mais. A gente vai começar a elaborar os prejuízos da falta dos serviços ecossistêmicos. Então, manter a floresta de pé, permitir que o bioma continue ali para estudo, para análise, para investigação, é sem sombra de dúvida primordial para nós todos, para a gente continuar usufruindo desses serviços que nós ainda não sabemos reconhecer que para nós são muito caros, que para nós são muito importantes. Então, eu reconheço o seu trabalho, assim como o da Beatriz, e acredito que todos os outros que vão vir agora em diante, que vocês têm muito em colaborar com o ramo da pesquisa. E se tratando desses biomas e desses assuntos que aqui nós acabamos de discutir, eu estimulo que você continue e também, mais uma vez, aproveite e use a mesma fala, que a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais, se encontrar, e me coloco à disposição do que eu for necessário e útil a você, mas quero também te encontrar numa próxima edição pessoalmente. Igualmente, agradeço pela sua fala, teu objetivo foi atendido agora, me motivou mais ainda, né? E espero que realmente a gente possa se encontrar em eventos futuros. Hein? Grande abraço a todos. Até mais, parabéns. Obrigado. E com as apresentações dos trabalhos, agora eu convido o Edenilson Andrade Ferreira para que ele, assim que se sentir preparado, que dê início à sua apresentação. Seja bem-vindo, Edenilson. O seu microfone está desligado. Ok. É o seguinte, meu nome é Edenilson Andrade, eu, juntamente com meus amigos Adriane Ferreira e Ícaro Nunes, nós somos lá do grupo vinculado à Universidade Federal do Piauí, a Coordenação de Geografia e de Pós-Graduação, GAI. Bom, nosso estudo ele se intitula Educação Ambiental na Escola, a construção da prática do conhecimento sustentável. Nós, antes de pensarmos em todo esse estudo, nós tínhamos alguns anseios, que era completamente destinado à maneira como o homem ele se relaciona com o meio natural. Temos, então, que a humanidade vem utilizando de formas inadequadas os recursos naturais sem levar em consideração as consequências geradas ao meio ambiente, sobretudo em relação à sua degradação, e devido também ao grande valor econômico, ambiental e social, que visam suprir suas necessidades, seja de consumo, produção, enfim. E ao pensar também na questão de todos os teóricos que trabalham a sustentabilidade, que vem tantos teóricos, tantos estudiosos, os mais clássicos quanto os mais atuais, eles dão a ideia de aquela ideia geral de sustentabilidade, que é de utilizar os recursos naturais para atender às necessidades da sociedade, sem comprometer as gerações futuras, de modo que elas também possam utilizar tais recursos. Aí, na introdução, nós focamos bastante nas questões de leis. Por quê? Porque toda vez que a gente vai falar sobre a educação ambiental, na escola básica principalmente, nós temos que nos situar que tudo que nós fazemos depende de algo que vai além da própria gestão escolar, vai a algo para abranger uma sociedade como um todo. Tendo assim, nós trouxemos as leis que já que abrangem a sociedade como um todo. Cabe ressaltar que, conforme o Plano Nacional de Educação Ambiental, refere-se aos processos em que os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, sendo ainda componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidade do processo educativo em caráter formal e não formal. A gente, segundo todas as perspectivas que nós vimos, nós chegamos no nosso objetivo. Analisamos tudo que nós lemos durante toda a nossa carga de vida, durante todos os nossos estudos, e
temos o objetivo que o presente estudo tem como objetivo discutir, a partir de análises em periódicos científicos, a importância da educação ambiental nas escolas, como subsídio para a inserção de novas atividades de contribuir com a tomada de decisões, tanto pelos alunos quanto pelos professores. Na nossa metodologia, para que a gente possa atingir esse objetivo, nós tivemos que dividir em 4 etapas, sendo a primeira referente à sustentação teórica. Logo em seguida, nós fizemos a discussão das informações coletadas, que são a visão sobre a abordagem de conteúdos curriculares. E a terceira etapa, que ela é voltada para a discussão em torno de experiências proveitosas sobre a abordagem anunciada. E nós fizemos isso por meio de um estudo de um estado da arte, né? E que, claro, que não é um estudo tão profundo quanto deveria ser, mas com certeza no futuro iremos fazer algo tão profundo como a gente quer fazer. Mas por meio de um resumo, foi o máximo que a gente conseguiu fazer assim, durante o tempo que a gente fez as coletas a análise e as coletas dos dados. A quarta etapa e última, ela é caracterizada pelas análises interpretativas e reflexões teóricas. Os estudos referentes à terceira etapa, nós selecionamos 3 periódicos científicos, entre eles a Revista Brasileira de Educação Ambiental, que ela tem um Qualis B2, a Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, que ela tem um Qualis também B2, e a Revista Pesquisa em Educação Ambiental, que ela tem um Qualis B4. E vale lembrar também que todos os artigos publicados foram de janeiro de 2018 a julho de 2019. Em 2020, a gente ia iniciar algo maior, só que devido à pandemia, devido a gente não conseguir se encontrar com tanta facilidade, a gente prefere estacionar um pouco os estudos. Mas, brevemente, a gente retorna. E, claro, que foi sempre observando a quantidade de artigos publicados e os voltados diretamente para a educação básica. Dentro dos nossos resultados, a gente identificou que foram publicados um total de 163 artigos no ano de 2018. Entre estes, 39 possuem a temática voltada diretamente para a educação básica. Já na Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, possui mais publicações, somando um total de 139, e as específicas de ações diretas e indiretas na educação básica, totalizando 29 produções. Vale lembrar também que a revista Pesquisa de Educação Ambiental apresenta os menores valores, com 28 artigos, e apenas 4 que voltaram essas pesquisas diretamente para as escolas. E apesar da Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental conter maior número de publicações no ano, é a Revista Brasileira de Educação Ambiental que possui maior quantidade de publicações voltadas para ensino básico, como é verificado no gráfico. Bom, nesse contexto geral, a gente tem que a escola brasileira, ela inseriu no seu currículo chamados temas transversais, e é dessa maneira que se tem a educação ambiental atualmente nas escolas. Claro que disciplinas que são mais voltadas para as questões ambientais, elas vão abordar isso de maneira mais direta, mais específica. E, por diversas vezes, acabam apenas ficando nesta disciplina e esquecendo as outras, que também têm como trabalhar essa temática. Que esses temas transversais têm o intuito de promover um tratamento didático que contemple essa complexidade e essa dinamicidade, dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais. Apesar, assim, das dificuldades, como eu já citei, é preciso entender que a relevância de se trabalhar a sustentabilidade nas escolas é um ato positivo para incentivo a enxergar os alunos a sensibilização da forma de como irão ver o meio ambiente. No lugar onde vivem, para isso, é preciso buscar estratégias de ensino que visam atrair a atenção desses alunos. E só trazer um pouquinho e tirar novamente apenas das mãos da gestão escolar, do professor e até mesmo do aluno, tem a questão social como um todo. Só é possível trabalhar a educação ambiental dentro de uma escola desde que saia daquela questão de ficar dentro dos muros da escola. É preciso levar isso para a sociedade. Só que como o aluno vai ter que levar isso para a sociedade? Construindo o conhecimento dele, e não dando apenas aquelas definições, aquela coisa mais engessada de ensino. É preciso fazer com que o aluno construa o conhecimento para que ele se aproprie dele e leve para a sociedade. Na sociedade é que vai ocorrer as reais mudanças.
Dentro das considerações finais, a gente pode verificar nas análises dos periódicos, a educação ambiental deve estar inserida no âmbito curricular das escolas, pois se faz necessário para a vida social dos alunos. Nessa perspectiva, é importante que os professores, mesmo com dificuldades, procurem um incentivo buscando mais conhecimento nessa área, para que essa questão não seja trabalhada de maneira simplista e pouco dialogada. A comunidade escolar, por sua vez, deverá abordar a sustentabilidade planejadamente, ou seja, interdisciplinar, de tal forma onde todos possam interagir, tornando os agentes facilitadores do processo de sensibilização dos problemas ambientais, sem deixar de lado, claro, todos os motivos que acarretaram essa temática. Nas nossas referências, aí no banner, está apenas algumas, que são relacionadas justamente à questão que eu falei, sobre as questões de leis. Entretanto, nós utilizamos muitas outras, focando principalmente nos próprios autores desses periódicos também, utilizando os mesmos autores que eles utilizaram, pesquisando os de fora, trazendo material mais clássicos também. E, como eu disse, esse estudo ele é bem grande, só que a gente trouxe apenas um resumo, literalmente, para cá. É isso aí. Edenilson, parabéns, tá, pela apresentação. Vou pedir a liberdade para conversar com você como se fôssemos colegas de trabalho, uma vez que a gente atua, principalmente atuando nessas perspectivas da educação ambiental. Sem sombra de dúvida, o trabalho tem uma riqueza muito grande no sentido de trazer o olhar da sociedade para as questões que envolvem a sustentabilidade. Você começa a sua introdução falando sobre o PNEA, né, falando sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, coloca a questão da lei, deixa bem claro que ela é extremamente importante para o bem-estar físico, saúde, e durante o momento em que você destaca e vai fazendo aí o desenvolvimento do seu trabalho, você fala muito, principalmente das questões que envolvem o pertencimento das pessoas no intuito de criar estratégias e fazer com que elas tomem decisões. Inclusive, isso está escrito no seu objetivo. O objetivo principal é envolver professores e alunos na tomada de decisões. Sem sombra de dúvida, eu acredito que você deve ter um referencial teórico aí riquíssimo, uma vez que você usou aí artigos B2, B4, né? Eu ouvi atentamente a sua metodologia. Aqui no IFSU de Minas Campos Mozambique, a gente costuma fazer bastante trabalhos com essa ênfase, com essa perspectiva, com esse mesmo recorte que você fez. Geralmente, depois que a gente faz isso, todo esse material que você tem, é uma sugestão, seria você agora usar a palavra tomar decisões e fazer um novo estudo com as ações, porque você agora tem subsídios para orientar a sua clientela, que é professor e aluno, na tomada de decisões. Tomar uma decisão é uma etapa. Agora a gente tem que impor as ações. E não adianta eu, enquanto professor da disciplina de educação ambiental, impor ações que venham de mim, do meu senso comum, da minha forma de refletir sobre as questões ambientais no meu meio, na minha região, no meu país, no mundo. Eu preciso organizar juntamente com aqueles que também se interessam pelo tema. No caso, você está fazendo isso na comunidade escolar. Então, sugiro para você, no próximo momento, que você coloque também trechos da pedagogia, porque a pedagogia ela vem sustentar a sociedade. Se você não tem noção de indivíduo, de viver em sociedade, você não valoriza aquilo que é coletivo. Porque se você está no seu individualismo, você não consegue compartilhar de maneira coletiva aquilo que traz bem para todos. Talvez seja esse o grande problema que a gente está vivendo, o individualismo, comodismo. Porque até então, as bases fundamentais da pedagogia, elas são importantíssimas, porque você está trabalhando na educação ambiental. Só que se você não está trabalhando só educação ambiental no recorte de preservar, de sustentabilidade, mas de criar novos atos, novas ações, novos comportamentos, novas decisões. Então, eu só senti uma falta de alguma coisa no sentido de falar um pouco sobre empoderar o aluno, empoderar o docente, a partir da sensibilização, da reflexão de que nós fazemos parte do social. E se nós fazemos parte do social, o que é coletivo é de todos.
E aí, com isso, você vai conseguindo galgar e atingir objetivos cada vez maiores. Nós fizemos um trabalho como esse, parecido com o seu, só que a gente estava falando sobre os resíduos eletrônicos. E a partir dos resíduos eletrônicos, a gente passou para a etapa de ação. Então, nós fomos na escola de ensino fundamental, trabalhamos com as crianças sobre pilhas, baterias, assuntos, placas eletrônicas de brinquedos e de produtos eletroeletrônicos que estavam em desuso e que muitas vezes eram jogados diretamente no ambiente. E a partir daí a gente fez esse trabalho de tomada de decisão e no segundo momento a gente criou um bonequinho feito de papelão. A gente foi no supermercado, fez a barriga do boneco com uma caixa de papelão, os meninos construíram o pescoço com cabo de vassoura, fez rostinho, cabelinho cacheadinho, e ele foi apelidado de Papa Pilhas. Então, as crianças vinham, traziam as pilhas, as baterias, componentes de celular, e alimentavam aquele auxiliar de serviços ambientais de sustentabilidade. E aí a gente depois, no fim, teve um outro artigo, que foi quando a gente fez a análise da pesagem, fizemos a contagem de que tipo de componente estava ali, quais que eram os materiais que estavam associados a eles, que causavam danos ao meio ambiente. Então, a educação ambiental é uma ferramenta muito útil, e às vezes a gente tem um excesso de informações que falam de maneira muito bonita, de maneira muito discursiva sobre o assunto. E a gente encontra um entrave na hora de aplicar efetivamente essas ações. Então, agora você já tem subsídio para tomar decisões. Eu te estimulo agora a criar subsídios para as ações. Então, eu acredito que você pode juntar aí com seus amigos, com a sua equipe, e pensa de uma maneira agora de colocar em prática na sala de aula todos esses conceitos. Porque agora o pesquisador já tem o conhecimento necessário e agora ele precisa fazer o papel da transposição, da construção. E a sensibilização do aluno é que, de fato, vai fazer essa mudança que você está esperando através do seu trabalho. Então, que você seja muito feliz aí nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, e tão breve quanto for possível, que a gente possa se encontrar novamente. Até a próxima, então. Até mais. Abraço. Parabéns. Obrigado. Então, a gente continua dando prosseguimento às nossas apresentações. Gostaria de convidar a Mariana Barros de Almeida para que ela possa dar início, assim que se sentir confortável, à apresentação. Vai. Okay. Boa noite, eu me chamo Mariana, eu sou professora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, aqui de Petrolina, e venho apresentar para vocês hoje um trabalho que é um bracinho do que a gente vem fazendo aqui no semiárido nordestino, tá? Esse trabalho é uma ação, né, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, junto com a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, da qual eu sou aluna do curso de doutorado de Agricultura e Desenvolvimento Territorial, tá? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a minha região, só para que vocês entendam a importância desse trabalho para a nossa realidade, né? Nós estamos aqui na região sertaneja do semiárido, do Nordeste brasileiro, e a nossa região está basicamente assim no oeste de Pernambuco e do norte da Bahia. Aqui nós produzimos, somos o polo, né, da fruticultura irrigada do Brasil, o maior polo, produzimos 80% do que a gente produz aqui é basicamente uva e manga, e os outros 20% de outras fruteiras, né? Aqui a gente tem um pouquinho de tudo. E devido a essa nossa condição bem única, a gente vem produzindo, além de frutas in natura, no caso da uva, que é o nosso objetivo de trabalho, a gente também produz vinhos, sucos, uva passa, alguns produtos. No entanto, a indústria, ela ainda descarta muitos resíduos que poderiam, sim, ser utilizados, né, tanto para a indústria como para a agricultura familiar. Então, o nosso trabalho está bem, assim, um pouco na moda, essa bebida, né, uma bebida probiótica, mas apesar de estar hoje um pouco na mídia, ela é uma bebida ancestral, que é a kombucha, ou kombucha, que ela é uma bebida à base de chá. Naturalmente, ela é à base de chá verde ou preto,
e adoçado com açúcar e fermentado por uma colônia de bactérias e leveduras, que é o Scooby, que eu vou mostrar aí nas fotografias. Acho que tem aí mais para frente. E a kombucha é uma bebida super refrescante, que é estimulante, refrescante e faz com que as pessoas... É uma alternativa para as pessoas para consumir uma bebida de qualidade, na substituição de um refrigerante, né? Por exemplo. E hoje ela tem sido muito popular. Então, o nosso objetivo do nosso trabalho foi elaborar essa bebida, essa kombucha, de uma forma artesanal e saborizá-la com suco de uva, para poder a gente ver se seria possível a gente ter esse produto e de maneira que pudesse ser replicado por comunidades, pela agricultura familiar ou até mesmo pela indústria, porque é uma bebida muito cara, né? Quem tem o hábito de consumir sabe que ela, no mercado, ela está na faixa de 15, 20 reais, até um pouquinho mais. Então, esse foi o nosso objetivo do nosso trabalho. Então, como que nós fizemos? Acho que está passando a metodologia aí. Pronto. Nós elaboramos a kombucha, né? Ela é feita a partir de 2 fermentações. A fermentação 1 é a fermentação do chá. Nós não utilizamos o chá verde, como é comumente elaborado. Nós fizemos com capim santo e menta, por ser um dos chás mais utilizados na nossa região. Toda casinha, se você for no interior, na cidade, possui um pezinho de capim santo, e o pessoal faz muito chá. Então, nós fizemos o chá tradicional a partir de uma infusão, adicionamos 50 gramas de açúcar, como dá para ver na imagem, ainda não, tá? Inoculamos o Scooby, que é esse concentrado de bactérias e leveduras para realizar a fermentação, e aguardamos de 5 a 12 dias, sempre fazendo observação para ver a qualidade, né, do produto. É importante que esse recipiente fique tampado com um papel de filtro, por exemplo, mas que a gente não tampe, não pode fechar, porque é um processo de fermentação, pode explodir, né, causar algum problema. Então, após essa primeira fermentação, nós fizemos aqui nessa imagem, a gente consegue ver essa saborização, que foi o quê? Nós pegamos a uva, variedade Vitória, que é muito utilizada aqui na região. Então, tem um resíduo muito grande, porque o nosso foco maior de uva de mesa é para exportação. E a uva, muitas vezes, quando não está naquele padrão, ela não é exportada, né? Elaboramos o suco, preenchemos essa garrafinha plástica, que pode ser encontrada em qualquer lugar, né? Em qualquer localidade você tem acesso a uma garrafinha plástica. Colocamos o chá, que foi feita a primeira fermentação, colocamos o suco, que foi a saborização, fechamos, e tem que retirar todo o ar para poder ver, a gente acompanhar a fermentação. E aí nós aguardamos mais 15 dias, no máximo, acompanhando essa fermentação. E a gente pode ir para o outro lado, a gente vai conseguir ver... isso. Então, a gente consegue perceber aí que, a partir dessa segunda fermentação, na imagem a gente pode ampliar um pouquinho, a gente conseguiu uma tomada de espuma, como a gente fala, né? Bem interessante, realmente lembra um refrigerante. Por conta dessa combinação da menta com o capim santo, ficou super refrescante, né? E foi super tranquilo ser elaborado, né? Então, o que foi que a gente conseguiu constatar a partir desse experimento? Que é possível, sim, a partir de um Scooby, primeiro de uma base, a gente conseguir continuar fazendo isso em casa ou em uma localidade mais distante do que no centro, né, que seria o nosso objetivo, né? Mas a gente também tem que ter muito cuidado com a qualidade desse Scooby para poder fazer a replicação da kombucha. O preparo ele é relativamente simples, o que pesa muito aí é a higiene, então a gente tem que estar sempre acompanhando isso. A gente pode fazer em garrafas de vidro, no entanto, o que a gente percebeu é que é um pouco difícil a gente acompanhar se está ou não acontecendo a fermentação, a tomada de espuma, numa garrafa de vidro. Que na garrafa plástica, quando acontece o estufamento, a gente tem a certeza de que houve essa fermentação. E aí sim, acondicionar na geladeira para poder fazer o consumo dessa bebida, né? E aí chegamos à conclusão do nosso trabalho de que é possível, sim,
fazer essa saborização com suco de uva de forma artesanal, é viável e pode ser uma excelente alternativa, né, para um negócio familiar, até se tornar uma forma de agregar valor a uma pequena propriedade rural, que elabora produtos artesanais e aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida do homem do campo. Então, acho que é basicamente isso, é um bracinho do que a gente vem fazendo uma infinidade de subprodutos, de resíduos e também da Fruta in Natura, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Olá, Mariana. Seu trabalho é extremamente interessante, e à medida que você vai falando, a gente vai conseguindo compreender cada vez mais o seu objetivo. Olha para você ver que coisa engraçada. Quando você estava falando do teu método, eu fiz uma anotação aqui no meu caderno de anotações, perguntando qual que seria o seu objetivo secundário. Mas talvez, durante o momento que você estava confeccionando o seu trabalho, talvez você não tenha percebido a importância dele. Inicialmente, se eu fosse um avaliador que estivesse avaliando só a parte escrita, eu talvez ficaria atento à questão da avaliação em relação ao sabor de algo que seria descartado e que tem uma fundamentação financeira. Se você for aperfeiçoar o processo, você vai ter ali um retorno financeiro de algo que possivelmente seria descartado. Esse é a primeira sensibilidade que a gente tem quando a gente vê o seu trabalho. Aí você deixa escapar, lá na conclusão, que isso seria possível para melhorar a vida da agricultura familiar. Não seria, o seu primeiro pensamento, talvez não foi transformar a vida do agricultor familiar, levando em consideração aquela introdução bonita que você fez, falando que vocês são do semiárido, oeste do Pernambuco, norte da Bahia, quando na verdade vocês precisam da irrigação para que vocês tenham a uva e a manga. Você começa mostrando como que a cultura e a resiliência do povo de vocês precisa vencer as adversidades para ter uma produção e viver dignamente. Então, isso é muito interessante porque talvez seja o conjunto de dados que você compilou para poder trazer nessa apresentação. Mas, na minha visão profissional, a agricultura familiar, ela é quem vem estampado. E aí a gente cria a estratégia de criar um produto que seria, então, descartado e que pode virar fonte de renda, desde que esse agricultor familiar seja capacitado, siga rigorosamente as normas sanitárias, que é uma coisa que você deixa bem claro, que às vezes o agricultor familiar pode pecar por não seguir rigorosamente aquelas normas que na indústria são fiscalizadas, são verificadas, são averiguadas. E por se tratar de agricultura familiar, aquela fiscalização mais intensa, mais ostensiva, ela não está ali presente no dia a dia. Mas eu compreendi o seu trabalho numa visão mais epistêmica. Eu acredito que o seu pensamento inicial foi dar uma alternativa para o sertão tão sofrido, na região do oeste do Pernambuco, no norte da Bahia, e que ao mesmo tempo vive numa situação de semiárido, que precisa da irrigação de 2 produtos principais, porque os melhores produtos vão para a exportação, e os outros que não são tão bons não vão para a exportação. O que fazer com esses que não estão tão bons? Aí eles têm um resíduo que geralmente seria descartado, mas a gente encontra aí 2 fundamentações para a gente não descartar, que seriam os efeitos dos polifenóis e também os metabólitos secundários. A partir daí, você consegue produzir uma bebida refrescante. Aí eu te pergunto, vivendo nessa situação climática, sazonal, regional de vocês, como seria interessante um produto como esse para pessoas que têm hábitos saudáveis de exercícios físicos, por exemplo, já que é uma bebida refrescante? A pessoa poderia simplesmente se exercitar e ter todos os benefícios da bebida probiótica, da questão da bebida refrescante, dos efeitos que ela tem sobre os polifenóis, sobre esses metabólicos secundários. Num outro momento, seria interessante saber quais são esses metabólicos secundários. Porque é o seguinte, eu não sei qual que é o laboratório que você usou. Eu sou mestre em biotecnologia. Então, por exemplo, na universidade,
a gente encontra o HPLC, o cromatógrafo, a gente consegue fazer a coluna de Cefadex. Eu não sei se você conseguiu esse secundário puro ou se ele estava associado com outro secundário, de acordo com o tamanho da cadeia molecular. Então, a gente, num outro momento, talvez seria interessante que você encontrasse uma metodologia para saber quais são esses metabólitos secundários. Por quê? Porque a pessoa que vai fazer a ingestão desse produto, ela quer saber o que está ingerindo, além, né, da mistura que você fez lá, que é o SCOOB. A gente sabe que a gente tem o SCOOB, mas eu estou fazendo uma ingestão de quais metabólitos secundários. E outra coisa que eu queria saber, quando você está fazendo esse processo todo, pode ser que você tenha os metabólitos secundários no início e não tenha no fim. Ou você tenha ele no início, no meio e não tenha no fim. Ou você não tenha ele nem no início, nem no meio e tenha no fim. Então, quando a gente pensa nessa questão da biotecnologia, da como que as moléculas funcionam, como que elas respondem a todo esse processo, ainda mais pensando que é algo alimentar, que é algo de ingestão. São perguntas importantes que, num momento mais oportuno, serão feitas para você. Então, seria interessante que no próximo momento, que talvez você buscasse compreender quais são esses elementos que estão aí. A gente sabe que é metabólico secundário, mas quais são eles, qual que é o tamanho deles, peso molecular, como que a gente extrai eles, será que todos eles trazem benefícios? Às vezes pode ser um desses metabólicos secundários que vai dar o gosto amargo depois do 16º dia. Então, ao invés de você usar aí um conservante, encontrar um processo que retira esse metabólito secundário para deixar o produto mais natural ainda. Então, são coisas muito interessantes. O teu trabalho tem essas lacunas que o tornam extremamente interessante. E outra coisa também que eu achei muito interessante, a questão de usar o capim-santo por ter ele na região, de modo que você consiga estimular a agricultura familiar, que ela tem todos os recursos. Só basta ela se capacitar e ela, né, ter esse processo de se renovar para associar os pesquisadores e ver que o pesquisador está tornando a pesquisa algo social, algo possível, porque até então a pesquisa era tida como nós, no alto da torre, e a comunidade em geral abaixo assistindo tudo isso. Viu? Aí eu queria te perguntar uma coisa, me fala, quero saber como que ficou o sabor, você experimentou? Como que ficou o sabor? Qual que é a textura desse chá refrescante? Quero saber como que ficou o cheiro dele. E você tem mais ou menos uma média de quantos dias que ele dura? Então, Fabrício, eu agradeço as considerações, foram excelentes. Já anotei aqui algumas coisinhas, porque assim, o trabalho continua. Esse resumo foi para mostrar que era viável ser feito de forma artesanal. Ele ficou surpreendentemente maravilhoso, justamente por conta dessa junção do capim-santo com a menta. Ele trouxe uma refrescância maravilhosa. E a saborização com a uva deixou o produto bem perceptível de ser, né, proveniente da uva. Ele realmente dura pouco, porque ele é levemente gaseificado e a gaseificação dele é natural. O problema dele é que tem que ser mantido em refrigeração, mas após a fermentação, a gente deixou ainda na geladeira algum tempo. Esse tempo de prateleira a gente não pesquisou, acho que vale a pena a gente pesquisar, mas nós consumimos eles, assim, até um mês eles estavam em excelente estado. Agora, vale também ressaltar que nós fizemos em garrafas plásticas, então a durabilidade também já seria menor. Eu estando numa garrafa de vidro, ele duraria mais. Agora, é possível, Fabrício, você pode procurar onde você mora, na sua localidade, normalmente nessas lojas meio carinhas de produtos naturais, nada justo socialmente em relação ao preço, a gente encontra. Mas se você tiver um tempinho, você manda um e-mail para mim. Eu tenho uma amiga, professora, que trabalha na UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, que trabalha só com os metabólitos secundários. No momento que a gente pudesse encontrar pessoalmente, vou te apresentar ela. Ela trabalha, me auxiliou muito na minha tese de mestrado. Então, a gente trabalhou muito com essa análise, só que eu trabalhei com proteínas, eu não trabalhei com metabólitos. Mas ela trabalhava especificamente com metabólitos. E ela é engenheira química. Perfeito. Depois você manda um e-mail para mim que a gente vai articulando esses contatos. Eu posso pedir aqui no chat seu e-mail? Pode, eu já coloquei ele aí, mas eu vou colocar de novo. Ah, tá bom. Parabéns, boa sorte. Eu
Obrigada, obrigada. Obrigado de experimentar esse produto. Fiquei com vontade de experimentar. Ok, obrigada, Um Fabiana. abraço, tchau. E a gente segue, né, dando continuidade à apresentação da sessão de trabalhos orais com a Manuela Sobreira Sodré. Por favor, Manuela Sobreira. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Fique à vontade, assim que você se sentir confortável. Tá bom. Bom, meu nome é Manuela, sou mestra em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental pelo Instituto Federal de Minas Gerais, especialista também em Vigilância em Saúde Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um prazer estar apresentando meu trabalho nesse congresso, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. E o título, também tema do meu estudo, é Indicadores de Políticas Públicas com Impacto na Incidência de Internações por Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado em Municípios Mineiros. Bom, partindo para a introdução, verifica-se que, até a atualidade, as condições de saneamento no Brasil são insuficientes para atender grande parte da nossa população. Como publicado pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2019 pelo IBGE, apenas 68% dos domicílios brasileiros apresentavam rede de esgotamento sanitário. E apesar de atualmente 99% desses municípios possuírem rede de fornecimento de água, apenas 15,5% dos domicílios são atendidos. Então, corrigindo, apenas 15,5% dos domicílios não são atendidos. Esses dados refletem diretamente na saúde da população e a expõem ao risco iminente em desenvolver as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Bom, então, partiu-se aqui do objetivo, né, de analisar a associação de indicadores demográficos, socioeconômicos e sanitários com a ocorrência de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado em municípios que pertencem à macro-região de saúde oeste de Minas Gerais. Seguindo para a metodologia, né, utilizou-se de dados para esse estudo, né, colhidos em base de dados governamentais online. Esses dados foram relacionados a 21 indicadores que foram previamente validados por estudos anteriores. Esses indicadores foram considerados variáveis explicativos e as suas relações lineares, né, com o percentual de incidência das internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado foi considerado, né, e principalmente a questão também da proporção dessas internações relacionadas às demais morbidades. Então, dos 55 municípios que compõem a macro-região de saúde oeste de Minas Gerais, 41 foram incluídos no estudo, representa 75% dos municípios. Os demais não foram incluídos por não apresentarem dados completos sobre as variáveis analisadas. Então, a análise dos dados se deu a partir do método estatístico de regressão linear múltipla. E, como ferramenta para efetuar essa análise, nós utilizamos, no caso eu utilizei a linguagem R versão 3.6 do ano 2019. E durante o processo de análise, percebeu-se, né, a necessidade de implementar o modelo de regressão linear stepwise, via aplicação do critério de informação de ECAIC, como forma até de minimizar a perda de informações sobre cada variável. Quanto aos resultados, chegou-se a um modelo final com 5 variáveis de maior significância estatística e fator de variância dentro do aceitável. O fator de inflação da variância menor que 2 em todos os indicadores. Portanto, os indicadores selecionados foram taxa de urbanização, cobertura de abastecimento de água, cobertura de tratamento de esgoto, internações por causas sensíveis à atenção primária
internações por doenças diarreicas agudas em crianças menores de 5 anos. E esse percentual que ficou aqui como dados, né, segundo a tabela 2, a gente pode verificar que essa relação de valor que as variáveis explicativas exercem sobre a variável resposta, né, está sendo exposta em percentual. Então, portanto, um mínimo aumento de 1 ponto percentual na taxa de urbanização pode aumentar a proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado em 0,03%, podendo atingir até 0,05%. E essa relação é confirmada por diversos estudos. Dentre eles o de Nugent, né, ao considerar que o aumento da taxa de urbanização sem o planejamento urbano adequado causa deficiências no sistema de saneamento municipal. Prosseguindo para a próxima variável, ou indicador, né, um aumento mínimo na cobertura de abastecimento de água pode reduzir, em média, 0,10% as internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, podendo chegar até 0,19%. Então, essa relação inversamente proporcional, ela já vem sido estudada em vários estudos, né, pesquisas, e, inclusive, constatado pelo estudo de Teixeira, Gomes e Souza, 2011. Então, o aumento na cobertura do serviço de tratamento de esgoto, em 1 ponto percentual, pode causar uma expressiva queda nas internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, na média de 1,47%, chegando até 2,05%. Então, assim, são valores expressivos, né, e que esse indicador, ele é fundamental para poder minimizar, principalmente, a incidência dessas doenças, né? E a gente percebe, infelizmente, que no Brasil, em Minas Gerais, os municípios, principalmente do interior, não possuem essa estrutura, né, de cobertura de tratamento de água, de tratamento de esgoto. Então, infelizmente, na macro-região de saúde oeste também, esse serviço foi implantado apenas em 41% dos municípios. Finalmente, né, as internações por doenças diarreicas agudas em crianças menores de 5 anos. Essa doença, ela consta entre as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, né? E constatou-se que ocorreu um aumento, né, de cada ponto percentual na incidência dessas doenças, né? Também há uma influência de aumento nas internações por DR-SAI, podendo chegar até 0,15%. Bom, dessa forma, pode-se concluir que o impacto causado pelo indicador cobertura de tratamento de esgoto no percentual de internações por DR-SAI sinaliza, né, a urgência, né, de se instalar esse serviço nos municípios, né, ou implantar ou mesmo aumentar a cobertura, especialmente nos municípios estudados, da macro-região de saúde oeste, Minas Gerais. E quanto aos demais indicadores, estudos anteriores confirmam, né, a importância desses também para a redução da incidência de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Então, as referências utilizadas na apresentação foram essas, e obrigada pela atenção. Então, vamos lá. Antes de mais nada, requer aqui te parabenizar, né, porque trabalhar com tantas variáveis, utilizar o teste de significância, elaborar esses coeficientes todos que foram elaborados, sem sombra de dúvida, foi um trabalho que te demandou tempo, demandou pesquisa, e principalmente base em bancos de dados. Sabe por que eu te falo isso? A minha tese de doutorado foi feita usando o Sistema de Vigilância Epidemiológica de Doenças Diarreicas Agudas, o CIVEP-DDA. Só que eu trabalhei com o número de adoecimentos de crianças, fazendo as mesmas relações que você fez. Só que eu fiz internação, mortalidade, desnutrição, avaliei clima, umidade relativa do ar, usei também taxas de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, e por fim eu lembro que eu também trabalhei com a idade.
Imagina aí 4 anos para conseguir fazer essas relações todas. E depois a gente ainda tem que escolher um método que não descarta as nossas variáveis, porque às vezes você tem uma variável, mas o método, ele não considera aquela variável, porque você talvez não esteja usando o método que vai mais trazer uma validação do tipo de dado que você está trazendo. Então, sem sombra de dúvida, a gente tem essa percepção. E eu, enquanto pesquisador profissional da área de educação, você também, a gente consegue perceber essa paixão por demonstrar a importância do saneamento básico. Porque até então, tem uma visão de saneamento básico que é a água que está saindo da torneira, ou que é o esgoto que você não vê correndo a céu aberto. Mas o trabalho, tanto seu quanto meu, mostra que, como os municípios, como eu fiz do Brasil inteiro, você fez só do estado de Minas Gerais. No meu caso, o estado que tinha o maior índice de internação hospitalar do país era Santa Catarina. Eu fiz um de 10 anos, de 2008 a 2018. Então, o que a gente consegue perceber? Que simplesmente atuar em saneamento básico não é um bom negócio para as gestões, porque é simplesmente algo que vai ficar encoberto pela terra e pelo asfalto. Então, é algo que não traz voto, é algo que não demonstra as ações efetivas que as gestões estão fazendo. A gente é como se a gente estivesse vivendo aquele período em que criar um chafariz é algo que está visível, está à mostra e, portanto, merece aí uma credibilidade para que possa agir em nosso nome, em prol de nós todos. Então, a gente consegue perceber que a comunidade, em geral, até mesmo alguns colegas da pesquisa, tratam o saneamento básico como algo simplesmente em que a gente fica livre daquilo que sai pela torneira ou aquilo que se esvai pela descarga da rede hidráulica sanitária. Porque muitas vezes esses estados que eu estou falando para você, até mesmo esses municípios que você trata no seu trabalho, eles causam mais problemas ainda, porque a gente tem a rede coletora. Então a gente tem redes que coletam e que simplesmente descartam no rio, o que é muito pior. Antes, os descartes, eles vinham fracionados. A partir do momento que uma gestão faz a rede coletora, você lança in natura todo esse resíduo de uma única vez, talvez de uma única vez, num período, por exemplo, seco, que o rio não dá conta de depurar. Ou talvez num período de chuva, causando danos aonde o rio está passando. Então, sem sombra de dúvida, seu trabalho, ele enriquece muito os conhecimentos de quem está atuando nessa área. A gente consegue ver com segurança que você fez o trabalho, que você tem validação metodológica, principalmente por quem conhece esses métodos, quem já usou sabe quantas vezes a gente tem que rodar o programa, quantos gráficos devem ter surgido aí no seu trabalho, para que você pudesse confrontar os dados obtidos, para que conseguisse chegar a essas conclusões, a essas considerações finais. E quando você fala, por exemplo, que 95, que você tem aí do Brasil todo, não sei se foi de Minas Gerais ou do Brasil todo, me corrige, por favor, da questão dos 68% da rede de esgoto. No Brasil todo. E a gente vê, por exemplo, a questão da relação da urbanização com as internações. Isso a gente vê também na minha tese de enquanto as pessoas estão aí estimulando o crescimento das cidades, a questão da especulação imobiliária, a gente vê, por exemplo, aqui em Muzambinho, vários loteamentos que foram surgindo ao longo desse tempo. Aí você pensa na questão de desmatamento, na questão de desagregação. Nós estamos aqui, Manuela, na cidade de Muzambinho, com um número elevadíssimo de animais peçonhentos, principalmente a aranha armadeira, que tem uma relação muito íntima com o solo e com o desmatamento. Eu tenho 3 artigos que a gente enviou para o Congresso Nacional de Meio Ambiente, junto com meus alunos que estudam esse assunto. Então, a gente tem observado a urbanização intensamente relacionada com as mudanças climáticas e com a distribuição espacial dos animais peçonhentos no município. E aí, atrelando a tudo isso, a gente vê outros reflexos, principalmente sobre a questão socioambiental, que é a desorganização do espaço em função de consequências na internação, na sobrecarga do serviço de saúde, como você mesmo disse que fez a pós-graduação
pelo Rio de Janeiro em vigilância em saúde, e aí a gente vai desencadeando inúmeras pressões sobre o próprio sistema de saúde, que passa a ficar desestruturado e não consegue mais dar conta dessa alta demanda. Então, eu sei que você tem aí muito mais números, porque como a gente tem um modelo de resumo, né, acaba que você fica aí restrita em 5 páginas para poder descrever de maneira hábil, de maneira que a gente pudesse compreender com mais desenvoltura tudo que você fez. Mas eu te sugiro que, dependendo da quantidade de dados que você obteve, que você fracione e continue publicando as outras partes, porque você deve ter dados aí muito importantes, que eu, particularmente, fui eu quem avaliei o seu trabalho. Desde o primeiro momento, eu já me identifiquei, mas não conhecia você pessoalmente, porque a gente não recebe o nome do congressista, a gente só recebe o trabalho. Então, eu me identifiquei muito com o seu trabalho e pude perceber que ele foi feito rigorosamente dentro do processo metodológico. Então, assim, é um trabalho muito bem validado, muito bem feito, com relevância científica, e que nos faz ficar mais sensíveis em relação ao que é o processo de urbanização, ao de fato, o que é o processo de estímulo. Quando a gente ouve aí, em período aí de candidatura, o vereador falando que quer que a cidade se expanda, que quer que a cidade aumente, que quer trazer empregos, que quer trazer indústrias, mas sem o devido conhecimento de quais que são os reflexos dessas ações. Então, Manuela, eu reitero aqui mais uma vez que me senti com muito prazer em ter avaliado o seu trabalho e também em ter assistido você durante a sua apresentação, tá? Foi um trabalho, assim, que teve muita importância para mim, enquanto pesquisador, eu aprendi muito com ele e acredito que nós estamos no caminho certo. Você não me deixou desanimar, porque nesse período aí de 2018, quando eu terminei o meu doutorado, eu até então não vi ninguém que mergulhasse tanto nos dados como você fez, mesmo que você tenha feito no estado de Minas Gerais. Mas é algo assim que traz para nós um mapeamento, uma análise de como que você foi sério com o teu trabalho. Eu me inspirei na minha dissertação de mestrado. Então, eu já tinha dados, né, a respeito dessas doenças, e foi mais fácil para mim poder fazer essa modelagem, né, na linguagem R, porque eu fiz uma modelagem semelhante também na minha dissertação. Mas, assim, de fato, eu usei, foi uma macro-região de saúde, né, Oeste de Minas Gerais, são poucos municípios, mas pelo menos, assim, para essa macro-região, já dá para entender a importância que é se investir mais em saneamento, em urbanização, né, em planejamento urbano. Então, foi um diagnóstico, né, foi feito, e mostrando realmente a influência dessa questão do tratamento de esgoto no índice, né, na incidência de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Sim. Então, eu fiquei muito satisfeita, né, de ter conseguido desenvolver esse trabalho, ter achado esses indicadores que, de fato, têm uma significância estatística, né, possui muita relação linear com essas doenças. E pretendo expandir mais também, fazer agora um estudo do estado todo, é mais trabalhoso, é muito mais dados, né? Então, eu preciso de mais tempo. Como eu disse, eu fiz esse trabalho em paralelo com a minha dissertação de mestrado, então não deu para aprofundar tanto, né? Mas já foi um diagnóstico inicial, né? Sem sombra de dúvida. E eu ainda tinha meu orientador que era estatístico. Imagina, ele queria todas essas variáveis para ele poder explicar que, de fato, havia, sim, projeção, quando uma coisa aumentava, se diminuía ou aumentava o outro. Então, imagina para você ver quanto, 10 anos, usando dados do Brasil inteiro, com todas aquelas variáveis, como que foi trabalhoso. Então, eu compreendo que você usou aí vários bancos de dados, e uma grande dificuldade que eu achei é que, embora a gente ainda tenha aí grandes pesquisadores que façam esse tipo de trabalho, os sistemas, eles não estão totalmente disponíveis. Para eu conseguir a senha, para poder retirar ano a ano, estado a estado,
do Sistema de Vigilância Epidemiológica de Doenças diarreicas agudas, eu tive que formalizar um ofício em Brasília, mandar para o Ministério da Saúde através da universidade, com a assinatura do meu orientador, para que a gente conseguisse uma senha, e a partir dessa senha, a gente conseguisse extrair os dados, quando na verdade deveriam ser dados públicos. Sim. Eu também tive dificuldade na coleta desses dados, eu tive que usar várias fontes, né, várias bases de dados, mas assim, como foram poucos municípios de uma macro-região apenas, foi mais tranquilo, mas teve bastante dificuldade também com relação a essa coleta. E, principalmente, se for fazer do estado todo, porque os municípios, às vezes, não passam os dados completos, né, para as bases de dados, então a gente tem essa dificuldade em fazer esse diagnóstico por causa de falta de informação mesmo. Sim. Aqui a gente está trabalhando com agrotóxicos, principalmente aqueles relacionados ao leite materno, só que você não consegue achar no município, a nível municipal, nem na vigilância de saúde e nem na Secretaria Municipal de Saúde, dados que nos dê subsídios para fazer isso. Então, acaba que você tem que ir em instâncias maiores, porque onde nós vivemos em situações locais menores, isso passa sem significância. É algo insignificante, entre aspas, que não merece ser registrado. E no montante final, ele faz uma grande falta, porque você não tem o retrato real do que está acontecendo nos municípios mineiros em relação ao uso de agrotóxicos. Então, essa é uma realidade triste que a gente espera que mude no futuro. Então, a gente dá aula na academia, a gente dá aula para o nosso aluno do curso técnico, ou aquele que está em iniciação científica, para tentar estimular ele a tentar fazer esse movimento no sentido contrário, porque senão a gente vai continuar aí com dados que são expressivos, mas que ainda assim não são aqueles reais que demonstram a importância de uma ação mais profunda, mais intensa, mais rápida, para poder resolver problemas como esse. Sim, com certeza. E os dados também sendo publicados em tempo real, né? Seria mais fácil para todos nós. Trabalhar com dados mais atuais também, né? Sim, sem sombra de dúvida. Manuela, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade. A Keila vai colocar eu, você e a Mariana, né, na tela para poder despedir de todos vocês. Estou à disposição numa outra oportunidade, viu, Mariana? Uma outra oportunidade, Manuela, que vocês precisarem de alguma ajuda, de algum auxílio, ou até mesmo de alguma indicação, já que a gente convive aí com vários pesquisadores através do Congresso Nacional de Meio Ambiente. Então, mais uma vez à disposição. Foi um prazer ouvi-las, tá? E mais uma vez reitero esse carinho que nós temos por todos vocês. Eu acredito que esse espaço do Congresso, esse espaço de avaliação de trabalho, de escuta dos trabalhos orais, é uma valorização que nós queremos ter e que vocês merecem, enquanto pesquisadoras, enquanto super-heróis que querem a medida da ciência, né, fazer transformações importantes para as futuras gerações. Querendo ou não, a gente fala de sustentabilidade o tempo todo, né, trazendo aí estímulo, trazendo mudanças de ações, mudanças de comportamento, e ao mesmo tempo deixando aí desejos de que vocês não percam o fôlego ao longo do trajeto, porque muitas são as dificuldades que a gente está vivenciando, mas o nosso ímpeto de seguir uma vocação, de seguir um desejo, ele tem que prevalecer. Obrigada, agradeço pela oportunidade, pelas palavras também, e vai ser um prazer poder compartilhar mais informações com você. Eu farei contato, sim. Bom, fica aí o meu contato à disposição, viu? Ok, você quer falar alguma coisa, quer despedir, ou a gente já vai fechar? Obrigada, Fabrício, também, e já peguei o contato. Tá bom, viu? Estou à disposição. Vou te apresentar a professora Sarafete, você vai gostar muito dela. Obrigada.